tarde, gente. Já tem gente aí, ó. Já tem gente? Já. Boa tarde a todo mundo. Tá aqui. Boa tarde, casal. Deise, boa tarde. Fiquei feliz de você ter voltado, viu? Tá assistindo a palestra, aproveitando que você está aqui. Eu tentei entrar em contato com você durante a semana, mas eu estou feliz de você estar assistindo a palestra hoje, tá? É a Pâmela. Boa tarde, Pam. Boa tarde, Matheus. Saudades do Matheus. Matheus trabalhou com a gente na biblioteca. Ei, Ramira, boa tarde. Matheus, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Patrícia Coelho. Vamos começar? Vamos. Então tá, gente. Novamente, para todos, boa tarde. A gente está aqui hoje para mais uma unidade do nosso do curso de experiências narrativas. E hoje já é a unidade 4, que vai acontecer com a professora Glaucia. Eu vou apresentá-la nesse momento. O nome da fala que ela vai fazer para a gente, da aula, é Narrativas e Literatura Decolonialista, Leitura e Inclusão Digital, o Negro e o Indígena, suas representações e reflexões, a partir da Lei 10.639 de 2003. A dinâmica vai ser a mesma das outras unidades. A Glaucia vai fazer uma fala para a gente aqui e depois vocês vão jogando perguntas para ela poder responder e comentar no final da fala. Tá? Apresentando a professora que, além de ser a tutora desse curso, ela também é doutora em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia pela UFMG. Possui experiência em biblioteca escolar, organização de acervos bibliográficos, fotográficos e documentais. Atualmente, lidera projetos de pesquisa para implementação de ações para atendimento à Lei 10.639 de 2003 em escolas públicas da educação básica. Ela é membro da ALAE, Laboratório de Pesquisa em Informação Racista e Sujeitos Informacionais. Desenvolve pesquisas nas áreas de estudos de usuários e práticas informacionais em arquivos e bibliotecas. Atua como professora substituta da Escola de Ciência da Informação da UFMG. É fã da Beyoncé, é uma das rainhas de Wakanda, e a última coisa eu não posso falar, mas ela é também dona da toda. E agora eu vou passar a palavra para a Glaucia e ela pode começar a conduzir. Muito obrigado, gente. Bom, obrigada pela apresentação, Rodrigo. Ótima apresentação. Bem, boa tarde, né, para todos que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre um termo que, na verdade, envolve várias discussões, vários tipos de estudos, né? Que é a questão sobre, que é nome, né, que leva no nome do nosso curso, que é Experiências Narrativas, Ritmos e Decolonialidades. O termo decolonização, eu acho que
cabe aqui a gente explicar e esclarecer algumas dúvidas e alguns equívocos, né, que eu acho que, por vezes, podem ocorrer, que é a questão de classificar a decolonização apenas como uma questão de manifestação cultural e reduzir isso à questão folclórica, que é uma ação extremamente preconceituosa de você classificar tanto a cultura indígena quanto a cultura negra como algo folclórico, e não é dessa forma que deve ser tratado, né? São culturas que constituem a base, né, social do nosso país, e não merecem nem devem ser tratadas apenas como manifestações folclóricas, que é um conceito muito reducionista de toda a luta, né? Porque para a gente pensar em decolonização, o termo, né, academicamente falando, ele teve uma intensificação dos estudos, né, no final da década de 90. Mas a gente pode falar em um processo de um pensamento decolonialista a partir do momento em que os europeus já se instalaram aqui no país e, de uma certa maneira, se iniciou uma guerra, vamos dizer assim, ideológica sobre a questão de doutrinar os índios, né? Então, desde o momento em que houve o processo de colonização, ao mesmo tempo começou a se instaurar também a tentativa dos povos que já estavam aqui de manter as suas culturas, né? Porque os indígenas, apesar que essa história europeia, eurocêntrica, ela, por vezes, ela conta apenas a versão de que todo mundo, e fica parecendo que todo mundo aceitou tudo passivamente, né? Mas não foi bem dessa maneira. Então, eu acredito que o pensamento decolonialista ele já começou a partir desse momento em que começou a existir tensionalidades, né, entre ideologias europeias, cristãs, com aquelas que já existiam aqui com os povos indígenas. A minha fala para a gente entender sobre essa questão especificamente das construções narrativas, né, decolonialistas, a gente precisa entender como que foi construída essa narrativa colonialista, né? Então, que na verdade perpetua em vários aspectos até hoje, né? Então, a gente precisa lembrar, que eu acho necessário lembrar aqui, primeiro em relação com os povos negros, e depois eu vou falar sobre os povos indígenas. Em relação à população negra, né, a gente sabe que a gente viveu um período aí de praticamente 4 séculos de escravidão, foram 388 anos. Então, os escravizados começaram a chegar no país aqui por volta mais ou menos de 1530, né, e ficou até 1888, que foi o ano aí da abolição. E inicialmente chegou aqui no país para trabalhar em lavoura de açúcar, né, e posteriormente também na extração de minas de ouro, né. E é preciso destacar que esse trabalho desses negros nas minas de ouro não era só a questão da execução do serviço braçal, né. É importante a gente destacar aqui que os negros também que eram colocados nesse trabalho de minas, a maioria deles tinham conhecimento em engenharia, né. Por isso é que eles eram enviados para trabalhar nas minas. Então, toda essa técnica de extração de ouro, tudo isso de escavação de túneis, foi algo que foi trago também pelas pessoas negras, né, no país. Então, não era só a redução do serviço braçal, então, porque o povo africano já era um povo que já detinha, sempre foi detentor de muito conhecimento. Então, isso é importante destacar isso, né, porque muitas vezes essa questão desse tipo de conhecimento, ela fica sempre direcionada e sempre dado o crédito aos europeus, né, quando na verdade não, né, eles pegaram isso de outros povos para poder começar a instalar isso tudo aqui, né, então não é essa apropriação cultural que foi feita, científica, né, filosófica, de várias coisas que foram trituradas e transformadas, tudo voltada para a questão do europeu apenas, né? A gente passando da maneira como o nosso país se constituiu, né, na questão da legislação,
ter pessoas negras escravizadas e tratadas como animais sempre foi uma coisa naturalizada, né, no país desde o processo de escravidão. A gente teve algumas tentativas, né, dessa liberdade aí frustrada, mas tentativas que vinham atender principalmente a questão capitalista. Por exemplo, a questão da lei do ventre livre, de 1871, que dava essa liberdade aos filhos nascidos, quando a gente estuda isso na escola, parece que é uma tentativa, assim, né, muito cheia de boas intenções, de falar, nossa, não, os pais deles vão continuar escravizados, mas as crianças vão poder ser livres. Mas aí a pergunta que eu quero deixar já é se essas crianças iam ser livres, com quem que elas iam ficar? Onde elas seriam criadas, né? Então, daí que você já entende que o nosso Estado nunca teve boa vontade e nem de fazer políticas públicas para poder incluir a população negra, né? Então, a gente tem a data de 13 de maio como abolição, né? E que, inclusive, o movimento negro, ele não comemora porque não é um motivo para ser comemorado, porque a abolição, ela está acontecendo até hoje, porque o dia da abolição, ele teve seu simbolismo histórico, né, registrado aí historicamente, documentado, mas o pior dia para a população negra talvez tenha sido o dia após essa abolição, justamente porque a população se viu jogada na rua, sem perspectiva nenhuma de inclusão, não podiam estudar, né, não era aceita em escola, principalmente por tudo aquilo que as missões aí, cristãs aqui no Brasil implantaram, de dizer, né, distorcer, no caso a Bíblia, dizendo que a população negra é uma população amaldiçoada e sem alma, e utilizando isso para poder justificar a escravização da população africana, né, que eram pessoas que mereciam passar por isso dentro da visão cristã. E ainda dentro da legislação, o Brasil herdou de Portugal, né, enquanto colônia, uma legislação muito cruel, né, em relação à composição social, principalmente daquilo que diz respeito à escravidão, que é a lei que diz respeito às ordenações filipinas, né, de 1603, e o Brasil, enquanto colônia, arrastou essa legislação, inclusive colocando os piores castigos contra escravos aqui no Brasil. Então, no imaginário colonialista, que foi perpetuado aí por quase 400 anos, a gente tem que lembrar que a nossa nação tem 520 anos, né? Então, se você for lembrar essa questão de tempo, então foram 400 anos de uma construção de um pensamento colonialista, preconceituoso, racista e machista, né? Porque era também, tem essa herança patriarcal também nesse universo, né? A gente tem também a prova, mais uma prova legal da questão de quanto o Estado sempre renegou a população negra aqui, que houve em 7 de novembro de 1831 a tentativa, né, de se instituir uma lei em que todo negro que entrasse no país, né, que ele fosse livre e que ele pudesse receber a nacionalidade brasileira. E o que foi totalmente negado pelo Estado, porque eles diziam que não havia nenhum negro que tivesse a capacidade de ser considerado cidadão brasileiro. Então, é em torno desse tipo de pensamento duro, cruel, né, que foi criado e classificado o que é uma pessoa negra no país, né? Então, por isso que até hoje a gente percebe, quando a gente fala de racismo estrutural, está muito ligado a isso e ligado ao pensamento colonialista e à nossa luta de ir contra esse tipo de pensamento, de criar as nossas próprias narrativas, né? E aí que entra o conceito de decolonização, da gente tentar ir contra essa construção, essa perspectiva ideológica eurocêntrica, que perpetuou por mais de 400 anos, e recentemente, né, que a gente, pouco mais de um século, que a gente tem a oportunidade de estar livre para poder fazer outras construções, né, outras construções e perspectivas ideológicas a respeito do nosso povo.
A implantação aqui também dessa questão de crueldade de castigos que eu falei, gira muito em torno também da questão da Constituição Legal do país, que é baseada no direito romano, né? Que previa castigos muito cruéis também, e principalmente destituiu o escravo o direito dele de ter família, né? Então ele era tratado apenas como mercadoria. Então, se uma mulher, se ela tinha um filho, ou se ela tinha um relacionamento com alguém, isso não importava para os senhores, porque era objeto, era mercadoria, então estava ali só para procriar, os filhos também eram mercadoria, propriedade do senhor para vender, e é o que a gente entende, por exemplo, de até hoje perpetuar a questão no nível educacional, em livros didáticos nas escolas, da gente perceber, e até em propagandas, novelas, filmes, de só muito recentemente da gente perceber a retratação, por exemplo, de famílias negras, né? Porque a gente vê a constituição familiar representada na mídia de pessoas negras é sempre muito perturbada, né? Sempre com muitos problemas e não consegue ter no imaginário brasileiro uma família negra, e aí quando eu falo família nas suas diversas constituições possíveis, né? Mas de não ter uma família de pessoas negras que possa ser uma família feliz, realizada, que se ama, que tem relacionamentos saudáveis, né? Sempre coloca a mulher negra num papel de relacionamentos extremamente tóxicos, né? O que não deixa de refletir um pouco a realidade que ainda perpetua, acho que no imaginário masculino, branco principalmente, mas não é o que a gente deseja continuar, a gente não deseja continuar sendo colocado sempre nesse lugar, né? Outra questão construída também nesse discurso colonialista que perpetua é a questão de que já naquela época o escravo ele era colocado como inimigo público, né? Principalmente essa questão de repreensão a qualquer tipo de manifestação cultural também que esse escravizado viesse a ter, e se visse também, tem a lei da vadiagem também, né? E que ela era aplicada principalmente em relação às pessoas negras, e aí o que a gente consegue perceber é a perpetuação disso hoje nos diversos assassinatos de jovens negros, que são mais de 47, corresponde a mais de 47% no país, segundo os dados do Atlas da Violência de 2019. Então, existe uma disparidade muito grande, né? Jovens de entre 19 e 20, de 15 a 25 anos, negros são os que mais morrem, justamente porque nosso aparato policial ele foi treinado a questão de séculos atrás e habituado até hoje a enxergar o negro, assim como era enxergado o escravizado naquela época, como um inimigo público que devia ser parado, né, como se fosse uma ameaça. Muito disso também na época, isso eu estou falando século XVIII, século XIX, esse tipo de pensamento de enxergar o escravizado como inimigo público, veio principalmente quando começou a ter revoltas, né, de negros em outras partes do mundo, principalmente no Haiti. Eu acho que no Haiti é que houve um massacre maior, né, de pessoas brancas, né, porque o pessoal haitiano se revoltou e teve uma guerra muito violenta, e a partir disso eles começaram a perceber que poderia acontecer o mesmo aqui no nosso país. Se de repente esses negros resolvessem se revoltar, que poderia acabar tendo consequências parecidas com o que ocorreu lá fora, né? Então essa construção hoje da pessoa ver uma pessoa negra e mudar de calçada, né? E enxergar sempre o negro como suspeito, é uma construção que ela não vem de hoje, é uma construção muito bem arquitetada e que vem aí de pelo menos há 2 séculos atrás, né? Mais outra coisa importante, que a gente tem que falar da questão dos indígenas também, essa construção da identidade negra feita por essa visão europeia, né? Ela discrimina a população e isso se reflete no nosso sistema educacional, como eu comecei a falar. Né? Os livros didáticos, mesmo a gente tendo uma lei de 2003, né, se a gente pensar que tem 17 anos já dessa lei, que obriga o ensino, né, obriga. O fato também que eu acho absurdo é você ter uma lei para obrigar escolas
a tratar e incluir de uma população que, na verdade, é a maioria da população. É porque, infelizmente, parece que o país tem uma dificuldade de se olhar e se reconhecer como um país majoritariamente negro, né? Justamente pelas consequências do Estado não assumir a responsabilidade com toda a destruição que foi feita social com a escravidão, né? Então, eu acho que enquanto não houver um reconhecimento por parte do Estado do que foi a escravidão e assumir de fato políticas públicas de inclusão, eu acho que fica difícil isso de estar inserido no nosso sistema educacional. Então, conforme eu falei, por exemplo, apesar da gente ter 17 anos dessa lei, a gente vê alunos chegando na universidade e que não conseguem entender ou ter maturidade para poder tratar sobre questões raciais dentro da universidade, ou não acham que isso é importante. Então, a lei, ela obriga falar sobre a questão da cultura afro-brasileira e indígena, não é só na educação básica, é também no ensino superior, né? Então, os cursos superiores, eles também estão obrigados a inserir essa temática dentro do seu currículo, né? E aí cabe a cada colegiado, departamento, ver exatamente como que vai fazer essa inserção, mas existe uma obrigatoriedade também a ser cumprida, né? Então, a ideologia que a gente vê ainda na escola é reproduzindo e tendo a manutenção do eurocentrismo, né? O que não contribui para a nossa luta aí de decolonização, né? Outra questão é que geralmente, né, os negros, eles são muito associados a situações degradantes de maneira geral. Se a gente pegar nas artes visuais, por exemplo, você vê sempre o negro retratado num plano mais baixo que pessoas brancas, né? Eu uso sempre o exemplo do Debré, porque ele é bastante utilizado como ilustração nos livros didáticos, né? E geralmente as ilustrações dele, ele procurava retratar o dia a dia como que era, né, na corte. E nessa retratação, com escravos, ele retratava muitos escravos nas ruas, né, vendendo algum tipo de mercadoria, ou então a situação de castigos, né, quando esses castigos aconteciam em espaços públicos, os quadros dele procuravam retratar isso no dia a dia de escravos dentro de casa. Mas a gente percebe sempre que o negro ele é retratado num plano inferior, né? Então é da questão de dizer de uma superioridade branca e de animalizar pessoas negras, né? Da objetificação dos corpos negros, né? E tem essa questão também de sempre associar as pessoas negras a dizer que o negro também é exótico, né? Esse é o discurso colonialista também, de você vai elogiar uma pessoa negra e você acha que você dizer que ela tem uma beleza exótica, que isso é elogio, quando na verdade você está descaracterizando a identidade dela, porque não tem nada de exótico. Você não se refere a uma pessoa não negra, a uma pessoa branca, dizendo que ela é exótica, né? Então não tem por que se referir a uma pessoa negra dessa maneira também. Na literatura brasileira, que eu acho que aí talvez é uma parte que interesse assim, mais ao público aqui do curso, né? Na literatura brasileira, tem um fato interessante que a gente não encontra registro, né, da presença de figuras de personagens negros nos livros antes de 1850. E isso se deve por duas possibilidades, né, que são levantadas por alguns autores, alguns estudiosos da área. A primeira possibilidade de não aparecer esses negros, mesmo negros sendo base da economia brasileira e dele não aparecer, né, nos livros, a primeira é de que dos autores considerarem realmente que o negro não era algo importante a ser retratado, né, como se fosse um gato, um cachorro, e que aí não precisasse de aparecer no livro, porque realmente não tem tanta importância socialmente falando, né? Não é considerado uma pessoa, um cidadão, né? Um agente que poderia virar um personagem de um livro.
A outra explicação, e que talvez seja também, eu acho que é um pouco das duas, né? Tem essa questão de não ver o negro como um ser humano, mas também tem a questão que a maioria dos escritores, eles eram financiados e dependiam de senhores de escravos para poder publicar seus livros, né, suas obras. Então, a partir disso é o que explica, porque já que ele dependia de um sistema escravocrata para poder publicar seus livros, né, então não justificava ele escrever obras que retratassem negros, que desse destaque a essas pessoas negras, então é algo que não se justificaria, né? Então, após 1850, que foi aí o marco da abolição do tráfico, a gente percebe. E esse aparecimento, né, desses personagens negros, ele se dá muito pelo reboliço que se deu no país, porque a partir do momento que se deu a abolição do tráfico de escravos, a sociedade ficou com medo, né, de perder a sua mão de obra e de como que essa economia continuar girando sem escravos. Então, nesse momento no país, não se conseguia imaginar como construir um país e se ter uma economia forte, né, um sistema fortalecido, sem a mão de obra escrava. Então, a partir disso, se deu um reboliço tão grande que se refletiu nas obras desses autores. Mas, nesse momento, pelo contexto todo que se vivia, esses personagens eles começaram a aparecer ainda de forma sempre com desgosto, né, características como desgosto, piedade, e de forma bastante desumana, né? E aí a gente tem um marco em 1856, que é o livro do Comendador, que é a primeira obra que aparece o personagem negro, mas ainda nessa condição assim bastante humilhante, né? Vamos dizer assim. A gente tem algumas obras, a gente tem a obra também de José de Alencar, que não pode deixar falar, que tem o romance Tio, né, de 1872, mas que apresenta também um personagem negro também de índole escrava e resignado, né? Essa questão da resignação colocada por esses autores, principalmente nessa fase indianista do Brasil, né? Então, o personagem negro ele era sempre colocado também para poder dialogar com o personagem indígena. Mas o personagem indígena ele era às vezes retratado como um herói, um caçador, e o negro era sempre colocado nessa posição de resignação, né, que não tinha opinião e que servia apenas para o serviço braçal. A gente tem uma tentativa de um livro aí do José de Alencar, esse não é do José de Alencar, é o Mulato, do Aloysio de Azevedo, que teve uma tentativa de inserir um personagem negro que fugisse um pouco desse estereótipo que era colocado como escravo. Então, esse Mulato era a história de um rapaz que se apaixonava por uma mulher branca, né? Ele era advogado, no final ele não consegue ficar junto com essa mulher, e acho que a maior falha assim que tem ainda, eu acho que pela época, é que apesar da tentativa do autor de colocar o negro numa outra posição, ele utiliza também de uma expressão racista nesse livro Mulato, que ele classifica o personagem principal, que se chama Raimundo, de mulato fino, né? É quase como se chamasse ele hoje, que as pessoas falam de preto, de alma branca, quando acham que quer elogiar um negro que tem algum tipo de destaque em alguma área, né? E aí se diz que é um preto de alma branca. E aí a gente tem outras obras aí marcantes da literatura brasileira. A gente tem também, por volta na década de 1850, eu esqueci agora o ano, eu não vou saber precisar, mas mesmo nesse período de escravidão, tem uma autora fundamental aí, que foi a primeira mulher a publicar romance no país, que é a Maria Firmina dos Reis. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas mesmo nesse período escravocrata, ela era livre, e ela conseguiu publicar o primeiro romance brasileiro aí, com a heroína negra, né? Então, em meio a toda essa confusão, ela foi uma mulher aí bastante, vamos dizer assim, vanguardista, né, na área, já naquele período ter esse ativismo todo e essa coragem de, mesmo em meio à escravidão, conseguir visualizar uma mulher negra independente, né, que toma suas decisões, né? Mas, de maneira geral, na literatura brasileira, o negro ele sempre foi tratado
destacando muito a sua sensualidade, a bestialidade, que está ligada à questão da raiva, né? A feiura, também a imagem da figura negra é sempre associado ao que é feio, né? O cabelo é feio, os traços são feios, a cor da pele também tem algum tipo de problema. E a subserviência, né? Então, quando você não é de estranhar, você vê hoje ataques em redes sociais, geralmente há mulheres negras que não têm essa posição subserviente. Então, o pensamento colonialista sempre quis construir um tipo de narrativa que nos colocasse nessa posição. E aí, pós-escravidão, a gente tem, eu acho que, dois pontos importantes aí nessa evolução aí, duas linhas, na verdade, né, que a literatura brasileira que ficou associada, foi ao darwinismo social, que prega a superioridade branca, e ao positivismo, né? O darwinismo social é que prega essa superioridade branca, e é daí que vem, por exemplo, expressões de associar pessoas negras com macacos, né? Então, essa mania que brasileiro tem, às vezes, para ofender uma pessoa negra, de chamá-lo de macaco, vem justamente daí. E o positivismo, ele coloca essa questão do salvador branco, né? Que as pessoas negras, elas têm seus defeitos, mas que elas podem ser melhoradas. E esse podem ser melhoradas, geralmente, é por uma pessoa branca, né? Então, as pessoas negras são colocadas, nesse momento, como pessoas que não são boas companhias, né? Mas que, se bem educadas, né? Se você tiver paciência para educá-las, que elas podem até melhorar um pouco, né? Então, a construção dessa narrativa, principalmente na literatura e nas artes visuais do nosso país, ela foi muito forte, tanto que a gente vê muitos resquícios dela, né? Até hoje. Na literatura infanto-juvenil também não foi diferente, né? O que houve foi uma transferência de narrativa, então aquela narrativa que já existia na literatura para adultos, ela apenas foi transferida e reeditada para literatura infantil. A gente tem como marco na literatura infantil aqui no Brasil, a gente tem o autor Monteiro Lobato, né? E o Monteiro Lobato, a gente já viu as discussões, né, que são feitas em torno da obra dele, mas eu não vou me prolongar aqui, justamente porque na questão do Monteiro Lobato, eu já até coloquei isso numa live junto com a Franciele, que a gente discutiu sobre isso. O que eu acho importante destacar é que a gente não pretende fazer censura dos livros do Monteiro Lobato, de sair por aí fazendo retirada de livros dele das bibliotecas das escolas, né? Nós não vamos trabalhar nem inserir na nossa luta erros que já foram cometidos, mas a gente pretende fazer destacar que essas obras, elas não podem ser lidas e trabalhadas dentro das escolas como simples contação de história. Elas vão continuar existindo, mas elas devem ser feitas com uma mediação profissional, explicando que não há normalidade em se animalizar nenhuma pessoa, né? O exemplo que eu sempre uso dessa questão grave do Monteiro Lobato, eu acho que, de maneira geral, quem conhece as obras dele deve ter conseguido perceber que todos os personagens que têm os maiores defeitos e que são mais problemáticos são sempre os personagens negros, né? E isso não é por acaso, não é uma coincidência, não é contexto histórico, né? Porque a obra foi racista há 50, 60, 80 anos atrás, ela é racista hoje e vai continuar sendo racista daqui a 50 anos, quando a gente for lê-la de novo. Então, essa questão de tentar distorcer, dizendo e justificando com essa tal cronologia, isso é injustificável, né? Pelo menos para mim é injustificável. Ele traz, eu acho que isso muito carregado, em relação à personagem Tia Anastácia. A construção narrativa preconceituosa dele vem principalmente quando ele usa a expressão dela, que ele chama a Tia Anastácia de negra de estimação. Então, não pode ser normalizado para uma criança você tratar alguém
é como se fosse um animal de estimação. Isso é um processo de desumanização, e a questão do racismo, a gente precisa entender que esse discurso racista, ele vem principalmente pela questão de animalizar as pessoas negras. Então, a luta do povo negro tem sido provar que é humano, né? Então, sempre quando a gente fala de uma luta antirracista e de pensamento decolonialista, a gente está falando de humanizar pessoas negras, humanizar pessoas indígenas. Então, eu acredito que isso seja uma luta muito injusta da gente fazer todos os dias, de ter que provar que nós somos humanos. Então, não dá para levar esse tipo de literatura, esse tipo de narrativa, como se fosse algo simples, inocente de ser trabalhado. Eu acredito que é algo muito complexo a ser trabalhado dentro das escolas. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para eu passar sobre a questão indígena, que é sobre algumas evoluções que a gente teve na questão de outro tipo de escrita, né? Que são de livros que foram feitos com personagens negros, que a gente tem hoje, buscando despertar, principalmente nas crianças, essa questão da consciência racial, e da gente não promover na escola uma educação excludente, né? E da gente apresentar para uma criança uma imagem positiva dela, né? Alguns livros que a gente tem nesse marco dessa mudança na representação dos negros na literatura infantil, a gente tem o livro Luana, né, de 2000, que ele apresenta a primeira heroína negra. A gente tem Histórias de Preta, de 1999, Felicidade Não Tem Cor, Bruna e a Galinha da Angola, e eu acho que talvez o mais conhecido seja o Menina Bonita do Laço de Fita, né? Que eu cheguei até a trabalhar muito com ele na escola municipal que eu trabalhava. Mas o que eu queria destacar é que mesmo esses livros, com essa mudança de narrativa desses personagens negros, né, para crianças, eles ainda eram muito sutis em determinadas coisas, né? Eles não falavam assim tão diretamente para a criança da necessidade dela se aceitar, da necessidade dela ver a sua imagem como se fosse bonita, de entender que o seu cabelo é bonito, que a sua cor é bonita. Em contrapartida, hoje a gente já tem outras obras que falam isso de uma maneira mais clara. Então, houve até uma mudança, não só na questão de ter um avanço em ter livros e obras com narrativas com personagens negros sendo bem representados, mas como a questão de como eu vou abordar isso com a criança, né? Um exemplo que eu tenho de um que eu trabalhei recentemente aqui, que eu fiz vamos dizer, uma resenha dele, é esse que está atrás de mim, né? Acho que vocês estão vendo, que é o Amoras, do Emicida. E nele, ele tem questões muito importantes que são trabalhadas, que é a questão da relação familiar dessa criança negra ela entender que a cor dela é bonita, que o cabelo é bonito. Tem questão de religiosidade também. Então, são temas que nos outros já não apareciam de uma maneira tão clara. E a questão da representatividade, dentro do livro, ele traz personalidades negras, né? Vamos dizer que não ficcionais, né? E isso para a criança entender que ela tem outros referenciais positivos na vida dela, né? Para quando ela chegar numa escola, ela não se surpreender com o tipo de classificação que colegas ou professores possam dar para essa criança, né? E agora, eu estou vendo o tempo aqui, eu vou falar sobre um pouco da questão dos indígenas, mas aí eu quero demarcar aqui que eu vou falar sobre a questão do indígena, dessa representatividade, esse discurso colonialista, como uma mulher negra, né, que se solidariza também com a causa indígena, mas em nenhum momento não gostaria de tomar o lugar e dizer que represento a causa porque não sou indígena, né? Então, eu acho que tem que ficar claro isso, e talvez futuramente a gente pode até pensar, até mesmo nos próximos cursos que a gente for fazer, de trazer representantes e pesquisadores indígenas para que eles possam
realmente tomar o seu lugar aqui e poder falar, com certeza, com muito mais propriedade do que eu, né? Então, eu falo sobre a questão indígena apenas enquanto uma pessoa consciente das desigualdades que o nosso país vive, né? Então, para começar, vocês viram que eu estou falando o tempo inteiro me referindo aos meus irmãos como indígenas, né? E não índio. E eu estou fazendo isso justamente porque usar o termo índio é um termo extremamente pejorativo. E também foi implantado no país aqui, justamente por essa visão colonialista, né? Então foram os colonizadores europeus que cunharam esse termo índio para se referir às populações que tinham costumes diferentes e que eles achavam que precisavam ser salvos, que precisavam de uma educação, né, ocidental, europeia, né, e que não estava dentro daquele padrão. Então, inicialmente, o termo índio, ele é colocado de maneira pejorativa. Então, quando a gente se dirige aos povos, são indígenas e não os índios, como às vezes a gente vê algumas pessoas falando. A construção em torno desse imaginário também, dessas narrativas colonialistas, para os indígenas, eu até já falei, né, um pouco sobre elas enquanto eu falava sobre a questão dos negros, porque os dois, assim, conviveram e ficaram bastante associados, né, dentro desse imaginário aí brasileiro. Mas um exemplo que eu quero dar desse primeiro de narrativa é em relação à carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é o primeiro registro que a gente tem aí falando a respeito do nosso país. E aí tem um trecho que eu vou ler aqui da carta dele, que é o seguinte: águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-ar nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Então, daí a gente vê já que no pensamento dele, né, os povos indígenas, eles necessitavam de salvação, né? Então, era um povo que, por ser diferente, precisava ser salvo. A primeira grande violência aplicada nesses povos indígenas foi o silenciamento, porque os povos indígenas, assim como os povos africanos, eles têm sua cultura baseada na oralidade, né? Então, da questão da oralidade, da repetição, e que vai passando, né, do pai para o filho, e o filho passa para o seu filho também. Então, isso foi silenciado, né, em primeiro momento, nos indígenas. E até a questão também de uma forma de comunicação indígena, que são as pinturas corporais, isso também eles achavam que tinha que ser apagado, né? Que eu acredito e interpreto essa pintura corporal como se fosse a maneira de escrita, né, deles. Se existe uma maneira de escrita indígena, as pinturas corporais, elas refletem essa cultura escrita, né, de uma certa forma, de comunicação. E nessa visão eurocêntrica, apesar dos elogios que a gente percebia nesses textos, né, principalmente da carta de Pero Vaz de Caminha, existe muito elogio à beleza dos povos indígenas. Mas, ao mesmo tempo que fazia esse elogio à beleza, eles ressaltavam a barbárie. Então, o indígena era muito associado ao bárbaro, né? O bárbaro e animais, né? Inclusive tem trechos do texto que ele era comparado a cães e porcos, né? Eles falavam justamente dessa maneira. Tem um livro de 1576 que se chama Gândalo, Histórias da Província de Santa Cruz, que ele falava que o indígena só pensava em beber e comer, né? E que era preguiçoso, que ele não fazia outra coisa a não ser beber e comer. Então, aí a reflexão desse pensamento europeu. E tem um exemplo de um livro também que mostra a animalização dos povos indígenas, no livro No Diálogo sobre a Conversão do Gentio, de 1557, que é de autoria do padre Manuel da Nóbrega, e que as conversas apontam para a rudeza dos índios, né, e sua incapacidade de entender as coisas de Deus. Ele dizia que essa incapacidade
é porque no mesmo momento em que eles iam lá e evangelizavam os povos indígenas, que eles tinham a facilidade de se reverter. Eles faziam uma conversão e daqui a pouco eles achavam que o indígena já estava convertido ao Deus cristão e ele voltava com as mesmas ações e os rituais deles novamente. Então, eles achavam que isso demonstrava uma certa rebeldia dos índios de não conseguir entender esse Deus, né, cristão. O Guarani, também, de José de Alencar, é uma obra que, dentro dessa construção da representação do indígena na literatura, ele constrói, então, o personagem principal, que é o Peri, ele constrói ele com comportamentos próximos ao ideal europeu, né? Um comportamento de cavalheirismo que está próximo ao comportamento europeu e não propriamente dos povos indígenas. Aí já na outra obra dele, que é o Birajara, ele já procura fazer uma construção desligada, né? Desse estereótipo que foi criado por europeus, né? De aborígene, de selvagem. Então ele procura sair disso e tentar focar num personagem que fosse mais próximo. Mas o que a gente tem que lembrar é que tanto a literatura indianista como a literatura indigenista são dois tipos de narrativas que são feitas por perspectivas de pessoas que não são indígenas, né? E dessa maneira acabam colocando o índio muito caracterizado e próximo ao comportamento cultural europeu. Então não reflete realmente o personagem indígena. A gente só vai ver esse personagem claramente, né, refletido da maneira que é quando a gente entra na fase da literatura indígena, que são livros e obras escritos por autores indígenas, né? Então, assumindo aí a sua própria narrativa e contando o seu lado da história, né? Um exemplo que eu queria dar de uma obra que procura, né, contar o lado da história é do indígena Cacau Erajecupé, que ele tem um livro que se chama A Terra dos Mil Povos. E nesse livro ele conta a história indígena do Brasil. Então ele vai resgatar essa história que a gente aprende dentro da escola, da descoberta, né, do Brasil, contada pelos povos indígenas. Então é aí que a gente começa a assumir uma narrativa decolonialista dos povos indígenas, quando esses autores, pesquisadores indígenas, eles começam a produzir obras contando a versão histórica deles, né? A construção histórica desse povo. Outra questão importante é de que o Jecupé, ele também procura fazer uma ressignificação do termo índio. Assim como no movimento negro no Brasil procurou ressignificar o conceito e significado do negro, os povos indígenas também tentam fazer isso, né? Então ele diz que o índio, na visão dele, se for chamado de índio, é um ser humano que teceu e desenvolveu uma ligação bastante complexa com a natureza. Então, essa ligação íntima com a natureza é o que definiria, então, um ser que é índio, né? Contrariamente àquela definição inicial preconceituosa que eu dei para vocês, que foi dada pelos europeus, né? De simplesmente de índio ser classificado como pessoas selvagens e que precisavam ser educadas, né? Tem uma poesia do Olívio Jecupé, de 2009, que eu vou ler para vocês, que ele fala a respeito desse Deus branco, né? Na visão do povo dele, o que significa esse Deus branco. Ele diz o seguinte, né? Deus dos brancos. Vejo os brancos falarem tanto no seu grande Deus, dizem que ele salva, que faz milagres, que ama os ínfimos, que é pai e dá a vida por todos. Só que fico indeciso, ele talvez não ame o nosso povo indígena, porque estamos sofrendo há vários séculos e não há nada para nos salvar das mãos dos brancos. Então, esse é um trecho que ele diz que o Deus branco não é bondoso. Outro livro também interessante dessa narrativa decolonialista é do Lúcio Paiva Flores, que também é um índio terena do Mato Grosso do Sul,
e ele tem um livro, Adoradores do Sol, Reflexões sobre a Religiosidade Indígena, e que justamente ele busca apresentar, né, uma literatura aí para não indígenas, sobre a religiosidade dele, né? E ele fala também a respeito da questão que essa narrativa colonialista que ele observa, que coloca bandeirantes, né, que na verdade assassinaram milhares de índios, como heróis. E ele falou que não consegue entender a lógica de um país que coloca assassinos como heróis de uma nação, né, no caso os bandeirantes. E a gente tem diversos autores indígenas, um dele eu acho que deve ser talvez o mais conhecido, principalmente na literatura infantil, é o Daniel Munduruku, e ele fala que os livros que ele escreve é voltado principalmente para o público não indígena, né? Que a intenção dele é que as pessoas não indígenas possam compreender a cultura dele. Então, que ele escreve principalmente pensando nesse público, né? Uma coisa importante, pensando que nesse curso eu acho que tem muitos bibliotecários e profissionais da educação, é que a literatura indígena é uma ferramenta muito boa para trabalhar com a criança, principalmente nos anos iniciais, é a questão do multiletramento, né? Quando a gente fala de multiletramento, é justamente porque trabalha com diversos aspectos, né, dentro da oralidade. Você consegue trabalhar com música, com dança, e os livros produzidos por esses autores indígenas, eles costumam ser bastante assim, bem elaborados, né? Visualmente falando, costumam sempre às vezes vir com CD de música acompanhando também para você colocar junto com a história. Então a utilização dessa literatura indígena, ela também incentiva outros sentidos da criança, né? Nesse processo de alfabetização. Além de você colaborar para uma educação antirracista, você consegue estimular a criança nos seus diversos sentidos. Eu acho que é só uma coisa só que eu queria observar e voltar aqui rapidamente em relação aos povos negros e ao processo e esse pensamento decolonialista. Tem umas coisas que eu queria falar rapidinho, mas eu acho que por conta do tempo não vai dar para eu levar muito à frente. Mas eu acho que no curso estava o tópico falando sobre a questão de quadrinhos, né? Eu até coloquei sobre os quadrinhos para falar aqui um pouco, justamente porque eu acho que é um tipo de literatura muito utilizado também em escolas, biblioteca escolar, biblioteca pública, né? E a questão da construção toda que eu falei com vocês anteriormente, de personagens, é um exemplo que eu gosto de dar de uma personagem bastante conhecida nos quadrinhos, que é negra, para a gente entender como essa narrativa colonialista ela funciona e como ela se reflete em tudo que é produzido. A Tempestade, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Tempestade nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ela tem uma representatividade, uma liderança muito grande. E aí, quando você pega o personagem da Tempestade e leva ela para o cinema, o que você percebe é uma redução do papel dessa mulher negra, né? E aí são colocados em destaque nos X-Men homens brancos também, né? Personagens de homens e brancos. Tem um personagem também da DC Comics, que é o Lanterna Verde, que foi o primeiro personagem aí afro-americano da DC, de 71, e que depois também ganhou destaque no cinema por um personagem branco do Lanterna Verde, né? E uma experiência positiva que nós temos aqui, que eu queria falar e destacar, é a experiência do Pantera Negra. Tem o Pantera Negra, que a gente conhece já nos quadrinhos, e recentemente, tem 2 anos, né? Ele foi lançado no cinema como filme. E aí, a questão de representatividade e de narrativa, ela mudou bastante, porque quando a gente fala de mudanças de narrativa e representatividade, esse filme foi o exemplo único que a gente teve, né? No sentido de colocar personagens
que não fossem estereotipados, né? Inclusive, o Pantera Negra e o país Wakanda é um pensamento e uma utopia decolonialista, vamos dizer assim. Porque eu não sei se vocês conhecem a história, mas o Wakanda, que é o país lá do Pantera Negra, ele é um país africano e que é um país que nunca foi colonizado, né? Então, a partir dessa perspectiva de um país que nunca passou, africano, que nunca passou por uma colonização europeia, você vê um país que seria o sonho de todos os africanos hoje. Se a gente pensar assim, poxa, como que seria o mundo se a gente não tivesse tido escravidão? Então, o filme do Pantera Negra, ele mostra essa nossa utopia decolonialista ainda, né? Que eu considero que ainda está muito longe da gente conseguir chegar dentro do que seria ideal para todos nós, né? E aí ele apresenta personagens, principalmente as mulheres negras, que geralmente, quando aparecem em filme, ou são numa situação humilhante, ou são extremamente sexualizadas, objetificadas, né? Então ele traz dois personagens negros aí, femininos. Uma no papel de uma cientista intelectual, porque a intelectualidade também é negada às mulheres negras, né? Não é reconhecido ainda socialmente, vamos dizer assim, de uma maneira geral, que mulheres negras sejam intelectuais, justamente dessa construção dessa narrativa colonialista, e uma mulher, na personagem Okoye, que ela é guerreira, líder de um exército, né? Também na posição de uma mulher independente. E eu queria tocar aqui num ponto importante que eu já ia deixando passar, mas eu acho que devido a determinados acontecimentos que são recorrentes, eu acho que me vejo obrigada a falar, é sobre a questão de feminismo e do empoderamento das mulheres negras, né? A primeira coisa que eu acho que eu devo observar, e aí eu vou me apoiar em Angela Davis para poder dizer isso, em relação, quando a gente fala de feminismo, né? A gente imagina uma luta homogênea das mulheres. Mas essa luta ela não é homogênea porque as mulheres são diversas, né? Mas o pensamento colonialista ele habitou até no movimento feminista. Porque quando a gente pensa no movimento feminista, lá nas sufragistas, né, lutando pelo direito do voto, você vê mulheres brancas, né, protestando e reivindicando direito ao trabalho, né? E aí eu pergunto a vocês onde estavam as mulheres negras, né? Onde vocês acham que essas mulheres negras estavam, né? As mulheres negras estavam na casa dessas mulheres brancas, cuidando dos serviços da casa dessa mulher. Então, lavando a roupa delas, né? Cuidando dos filhos delas, deixando de cuidar dos próprios filhos para cuidar dos filhos delas. Então, quando a gente fala de uma luta feminista só, por vezes a gente não consegue atender todas as demandas, justamente porque o pensamento colonialista ele julgava e colocou nesse papel de mulher, de ser reconhecida como mulher, apenas mulheres brancas, né, desse pensamento europeu. Então, e, por exemplo, uma reivindicação das mulheres brancas eram do trabalho, mas em contrapartida, Davis já nos fala, e quando eu digo Davis é a Angela Davis, que as mulheres negras elas sempre trabalharam mais do que as mulheres brancas, né? Justamente resgatando essa herança escravocrata, que na época da escravidão não existia isso de dizer que a mulher negra era feminina demais para poder exercer determinada atividade. Então, a mulher negra tinha que exercer qualquer atividade de serviço a que ela fosse direcionada, justamente porque ela sempre foi vista como força de trabalho. Outra prova da questão de que somos muito, sempre fomos força de trabalho, isso se reflete até hoje, na verdade a gente quer trabalhar um pouco menos, né? É da questão da maioria, quase metade dos lares brasileiros, ser comandados por mulheres, né? Que são mães solo, e a maioria delas são mulheres negras. Então, isso não é uma coincidência. Existe a reflexão de todo um racismo, de toda uma narrativa construída e que reflete nesse comportamento de como essas mulheres negras sofrem e são vistas até hoje, né? Sempre fomos colocadas nesse lugar de anomalias sociais. Então,
Até aqueles livros chamados livros de literatura feminina, né? E aí a gente chama de ideologia da feminilidade, que foi um subproduto do processo de industrialização, e que é aí que deu, começou a ter várias revistas femininas, né, chamada de revistas femininas, e essas revistas, elas sempre colocaram como princesas, mães, donas de casa, sempre a imagem de mulheres brancas, né? E as mulheres negras, elas não apareciam nem enquanto mulher. Então, existe ainda, dentro desse contexto da construção dessas narrativas preconceituosas e racistas, além de ter que provar que somos humanas, temos que provar também que somos mulheres, né? Então, é uma luta muito difícil e um equilíbrio também muito complicado de ser feito e de ser explicado, às vezes. Outra coisa importante aqui, para finalizar, nesse processo de a construção de outro discurso, então, por isso que se justifica a criação da gente falar em feminismo negro, né? Porque existe uma construção ideológica que precisa ser atendida, né? Que precisa ser ouvida, e que vem nesse discurso também desse trabalho, desse processo de decolonização. Eu acho também que em escolas, o que pode ser feito, e que eu costumo fazer na minha matéria optativa, inclusive tem alunos meus que estão fazendo esse curso, que está na minha disciplina, que eu descobri ontem, trabalhar nesse discurso decolonialista, usar dentro das escolas a própria produção cultural, né, negra e indígena, né? No caso do negro, eu costumo usar muito a música negra, que é jazz, blues, soul, rock, rap, né? Um pouco de R&B também, da Beyoncé, que ela tem uma obra aí que nos últimos anos tem se voltado principalmente para essa luta antirracista, então acredito que seja ideal para ser utilizado. Você consegue dialogar com diversas coisas. E nessa semana, antes que eu me esqueça, no dia 25 foi o Dia da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha, e no dia 31 foi o Dia da Mulher Africana, né? E nessa semana a gente teve uma conquista muito grande na biblioteconomia, que a gente conseguiu aí de fato colocar um GT sobre relações étnico-raciais na FEBAB, né? E tem muitas mulheres negras, amigas minhas, parceiras de luta nesse GT. E eu queria, na verdade, hoje, não podia deixar de citá-las, eu acho que por todas as datas, né, não comemoração, mas todas as datas simbólicas que nós tivemos essa semana para as mulheres negras, e as mulheres negras são a maioria na luta no nosso movimento, eu queria só deixar uma homenagem para todas elas, né, que estão engajadas aí nessa luta. Diogo, você pode colocar um vídeo para mim, por favor? Gente, eu não sei se vocês conseguiram ver, porque para mim o vídeo pareceu travando muito. Vocês conseguiram ver direito? Acho que sim, né? Bom, o vídeo, para explicar, é o seguinte: o vídeo ficou travando muito, eu acho que nem deu para vocês entenderem. Mas a homenagem que eu queria deixar, esse é o início de uma introdução da música da Beyoncé, e nessa introdução, ela fala justamente sobre apoio das mulheres negras umas às outras, porque eu acho que pelo contexto social em que vivemos, as mulheres negras ainda elas podem contar muito umas com as outras mesmo, né? Então, eu digo isso até por questões que eu passei, sempre quando a gente tem problemas nessa questão racial, a gente procura resgate uma nas outras, né? Ainda é assim. A gente não pode recorrer muito, não consegue recorrer muito às outras pessoas. E eu acho que a Beyoncé fala no início, ela chama essas mulheres de nadadoras do nado sincronizado,
justamente porque o nosso trabalho, ele é um trabalho extremamente organizado, e a gente sempre caminha, sempre é para o bem e para a compreensão, assim, de todas. Então, numa luta muito organizada, é semelhante a um nado sincronizado. Então, é a homenagem que eu queria deixar para essas mulheres que eu acho que merecem, né, em especial a essas que estão compondo esse GT da FEBAB, que para mim foi assim um enorme passo na nossa área. Então é isso. Oi, gente. O Rodrigo caiu a internet dele, aí eu tive que auxiliá-lo aqui, tá, Glaucia? O vídeo travou um pouquinho, tá, Glaucia? Você quer que a gente passe novamente ou não? Não precisa não. Precisa não. A gente põe depois o link na descrição no YouTube, as pessoas podem ver depois. Tranquilo. Beleza. Então, muito boa, como sempre, a fala da Glaucia, com questões que nos fazem refletir, né, sobre esse tema que é tão importante e que ele é um dos norteadores, um dos pilares para esse curso que nós estamos promovendo aqui para vocês. Então, nós temos aqui um bom tempo ainda para questões, para que as pessoas possam fazer seus comentários, apresentar suas dúvidas, e aí eu peço para o Diogo, que está na mediação técnica, para poder já selecionar as perguntas que a professora Glaucia vai responder, e já agradecendo mais uma vez a Glaucia pela colaboração e pela fala tão importante para o nosso curso e para as pessoas. Então, a primeira pergunta é da Helena Meirelles. A Glaucia comentou sobre a arte, e não sei se todos conhecem ou já ouviram falar sobre o afrofuturismo. Vale a pena dar uma conferida. Sim, Helena, eu conheço, inclusive no filme que eu falei, na obra do Pantera Negra, né, o filme, eles mostram, né, uma vertente aí um pouco sobre o afrofuturismo, e que está muito ligado a essa questão da cultura tradicional tribal africana com as tecnologias, né, com os avanços tecnológicos e todo o conhecimento científico que a África possui. Então, isso aí é a base do afrofuturismo. Inclusive, também influencia muito a questão de moda, né, de roupa, maneira de se vestir, estampa, que é um resgate da ancestralidade negra, né, que para a diáspora africana é algo extremamente importante. Eu particularmente não conhecia esse termo. Da Camila Roque, a pergunta é a seguinte: qual o nome do livro em que primeiro aparece a figura do negro em 1986? Você falou... É o Comendador, e o ano é 1856. 1856. Um comentário. Sobre as obras de Monteiro Lobato, a Malena pergunta: é muito impactante, porém, para a época era algo considerado normal para a sociedade, infelizmente. Bom, eu não acho normal escravizar pessoas, sabe? Eu acho que naturalizar e dizer que a obra de Monteiro Lobato era normal e vir com essa questão cronológica, de situar no contexto, teoricamente não funciona. Porque justamente não é natural se escravizar pessoas nem animalizar pessoas. A gente está falando aqui de pessoas, né? Então, não há o que justifique a obra de Monteiro Lobato e naturalizá-lo. A obra de Monteiro Lobato, ela é racista, sempre foi racista. Ela era racista quando era escrita, porque foi escrita por um homem racista. Ela é racista hoje, e daqui a 200 anos vai continuar sendo racista. Essa questão aí de anacrônica não justifica isso. Em nenhum momento da nossa história a gente pode achar que é natural escravizar, animalizar, estuprar, violentar pessoas, né? Então, isso para mim não existe. Marlena, me desculpe, mas infelizmente eu não posso concordar com isso. O Rodrigo pode assumir, tá, Rodrigo? Dá licença. Tá sim, obrigado, gente. Me desculpa, eu fiquei sem internet aqui durante um tempo. Ótimo recorte. Mulheres negras precisam batalhar 3 vezes mais. Comentário da Wendy. Sim, Wendy. A gente precisa, sim. A gente precisa trabalhar
porque a gente está localizado socialmente, né, nessa pirâmide social, a gente está na base dela, né? E por estar na base dela, a gente precisa se movimentar muito mais, né? E a gente está numa condição que a gente às vezes é renegada e subjugada, e eu acho importante o espaço aqui para a gente abrir o debate, até por homens negros, porque os homens negros eles são beneficiados pela questão da sociedade machista. Então, eles ainda têm algum privilégio, porque tem homens, né? Mas não escapam da objetificação, da hipersexualização em relação aos homens, mas eu acho que precisa ser sincero que as mulheres negras precisam batalhar muito mais, sim. A Helena comenta, sim, Wendy, eu até costumo dizer que para a mulher preta, raça não é recorte, é centralidade, justamente por ser o centro das nossas vidas desde sempre. Quem deveria fazer recorte são as pessoas brancas. A questão da discussão é sempre quando a gente fala de qualquer tipo de discussão no país, e eu acho que até mesmo para a constituição de qualquer tipo de política pública, o fator raça, ele deve ir primeiro nessas discussões. Quando a gente não considera o fator raça, a gente acaba desconhecendo a situação da nossa população. O gênero, ele vem depois, mas sempre quando a gente é subjugado, pelas questões de raça. Os problemas sociais, né, que a gente tem também são decorrentes da questão do processo de escravidão, que não foram resolvidos lá atrás, porque não houve política pública de inclusão, por isso se reflete até hoje, né? Então, não há como resolver nenhum problema dentro do país se a questão racial não for colocada em pauta em primeiro lugar, né? O Edilson, muito significativo, histórico esse GT na FEBAB. Histórico, muito significativo e histórico, esse GT na FEBAB. Esse é sim. E são de a maioria mulheres pretas, né? Tem que destacar isso. A Sirene tá dando parabéns, né? Parabéns, Gláucia. Você falou sobre a trajetória das relações de domínio das populações negras e as desigualdades. É possível falar mais sobre o conceito de decolonização e a sua trajetória? Bom, a questão do conceito de decolonização, Adriana, não sei se ficou claro, mas quando a gente fala de decolonização, a gente entra no processo, assim, são vários tipos de estudos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ações para implantação da Lei 10.639, isso também está dentro do pensamento decolonial. Quando a gente fala de se ter e da necessidade de se conversar sobre um feminismo negro, né? A gente não está criando mais uma vertente do feminismo. A gente está só dizendo que nessa pauta feminista precisa abraçar outras questões de outras mulheres que não veem ali todas as suas pautas atendidas. A gente não busca divisão e nem cisão de nada, né? A gente só solicita que outras pautas de mulheres que vivem outras realidades e necessidades que sejam acrescentadas nisso. Então, eu penso que pensar na educação antirracista, pensar em representatividade na mídia, né? Na televisão, no cinema, nas revistas, nos livros, tudo isso é o processo de decolonização. Qual o nome do vídeo da Beyoncé? É All Night. O nome da música é All Night, do álbum Lemonade. Você considera que a pauta racial ainda é secundarizada por grande parte dos movimentos progressistas, como quando as hashtags antifascistas ganharam destaque em plenas manifestações antirracistas? Pergunta da Patrícia Coelho. Sim, considero, Patrícia. A pauta racial, existe um movimento que se diz de esquerda, né? E nisso o movimento negro, eu acho que é muito atento a fazer essas críticas, mas existe uma ala que se diz progressista, mas na hora que
o couro come e as coisas apertam, a resposta que nós temos não é essa. Então, a pauta racial fica sempre em primeiro lugar, e eles acham que atender à pauta racial é você colocar um representante negro entre eles, para poder falar. Então, tem sempre o amigo negro, né? Mas isso a ala da direita também sabe fazer. Então, nesse sentido, esse discurso de achar que você não é racista, é simplesmente porque você tem um representante negro lá, e porque você, de vez ou outra, dá espaço para um negro falar, porque você conversa com o negro, e você levantar uma hashtag antifascista, e, na verdade, eu acho que é antirracista, porque eu acho que quando o pessoal começou a levantar essa hashtag antifascista, até nisso eu vi a intenção de apagar e diminuir a luta antirracista. Porque a hashtag ela começou a ser levantada justamente pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. E aí o pessoal começou a dizer que essa luta ela era antifascista também. Ela se encaixa também numa luta antifascista, mas ela é primeiramente uma luta antirracista. Então a gente vê aí uma ala progressista querendo diminuir e visibilizar a luta racial. Eu acho que um exemplo claro também que a gente tem, que teve essa semana, foi de uma famosa historiadora e jornalista, né, que fez a diminuição do trabalho de um álbum lançado essa semana pela Beyoncé, né, e esse último trabalho dela talvez seja o trabalho onde ela trabalhou mais essa questão de recuperar e resgatar a sua negritude, né, e a sua ancestralidade. E por conta disso, essa jornalista disse que ela não deveria fazer dessa forma, porque não é com recursos hollywoodianos, né, e com diamantes e brilhos que não se fazia luta antirracista dessa maneira. Então, vocês percebam no discurso dela que ela considera que, primeiro, né, que esse padrão hollywoodiano que ela classificou na cabeça dela, que deve ser um padrão muito luxuoso, né, que isso não cabe para pessoas negras. Então, é o que eu digo para vocês, e é uma pessoa que se diz progressista. Inclusive, já escreveu tese falando sobre questões de relação racial, e é uma das fundadoras de uma das maiores editoras de livro do país, né? Então, quando a gente percebe o lugar que essa mulher está localizada, a gente percebe a gravidade do discurso dela. Eu estava até falando com os meninos nos bastidores aqui, antes de começar, que a fala dela, para mim, assim, não significa absolutamente nada, né? Não me abala em nenhum momento, assim, na minha trajetória. Mas a gente tem que entender que existem pessoas, né, ainda no processo de construção de identidade racial, e que quando a gente se depara com esse tipo de discurso, isso pode ser extremamente prejudicial e traumatizante para alguém, né? Da mesma forma que lá atrás isso foi traumatizante para mim, hoje com certeza pode ser traumatizante e violento para outras pessoas. Então, você perceber de uma mulher, né, branca, da elite, e que tem esse poder de produção e de reprodução de conhecimento, ela simplesmente ela compra uma cota, né, para se dizer que está engajada na luta, inclusive já escreveu até a biografia de um autor negro, né? Então ela faz isso, eu cumpro a minha cota de luta antirracista, e aí eu tenho aval para poder opinar sobre como uma mulher negra pode se comportar, né? Então ela não pode opinar e nem dizer como os povos negros vão expressar a sua cultura. O que tem que ficar claro é que quem decide isso somos nós, né? Nós não damos palpite em como os alemães devem manifestar a sua cultura, nem como os povos franceses devem fazer isso, nem os italianos, nem os norte-americanos, né? Então, a gente está lutando para estabelecer, e essa guerra cultural, ideológica, ela é muito desigual, porque o poder, o discurso, a narrativa, sempre esteve nas mãos, né, e a máquina de reprodução disso ainda está nas mãos
em sua maioria, de pessoas não negras. Então, a luta ela é bastante injusta, né? Então, por isso que quando acontece esse tipo de episódio, das pessoas acharem que levantar uma hashtag e de mudar a foto de perfil para dizer que é antifascista ou antirracista, é que isso é engajamento na luta. Mas não é, né? Engajamento na luta é você, enquanto pessoa não negra, utilizar do seu privilégio, né, enquanto pessoa branca, e quando eu estou falando de privilégio branco, eu falo apoiada aqui na Cida Bento, que falou muito sobre branquitude, né, e nessa questão de falar sobre branquitude, é da pessoa branca saber reconhecer os privilégios que ela teve na vida por ser branca, apesar disso, então, em favor dessa luta por igualdade racial, que não é um exercício muito fácil, né? Justamente por toda a construção colonialista que eu demonstrei aqui para vocês, voltar e desconstruir tudo isso é muito difícil. Mas eu acho que a maioria das pessoas que acabaram levantando essa hashtag de antifascista e antirracista, eu acho que acabam colocando, sim, em segundo lugar a questão racial, assim como o movimento feminista sempre colocou, né? Sempre colocou em segundo lugar também a questão racial. A questão de gênero, ela aparece, né? Mas a questão racial nunca é lembrada ou é apagada ou diminuída, né? É sempre assim que acontece. Glaucio, antes de ler a pergunta da Giovana, é só porque você falou e por acaso, né, meio que acho que deve ter uma semana só de prazo, né? Aconteceu aquela cena também com o Emicida, né? De uma jornalista que o atacou por causa das coisas que ele falou na entrevista. Eu fiquei impressionado, assim, porque antes de ouvir comentários sobre a entrevista dele, eu já vi os comentários sobre o posicionamento da jornalista. E a mesma coisa com a Lilia, assim, antes de ver análises do que foi o clipe da Beyoncé, de como que ele foi recebido, se teve hype, se foi bem, né? O que aconteceu quando as pessoas viram? A gente está vendo, na verdade, as reações das pessoas ao comentário da Lilia Schwartz, né? Meio que sim, aí de repente o importante não é mais aquilo que foi dito pela pessoa negra, né? Mas aquilo que foi dito pela pessoa branca em relação à análise da pessoa branca. E enquanto você estava falando todas essas coisas, eu fiquei pensando isso aqui. Como isso é cruel, né? Pensou certo. A questão que aconteceu com o Emicida na semana passada foi na segunda-feira passada que ele participou do Roda Viva, né? E participando do Roda Viva, ele apenas recordou um episódio de, eu não sei precisar exatamente quantos anos atrás que isso ocorreu, mas já tem alguns anos atrás que essa jornalista, ela fez um texto associando o movimento hip-hop e o rap ao tráfico de drogas. Então, ela chamou, né, de uma maneira bem direta, todos os rappers e o pessoal envolvido no movimento hip-hop de traficantes, né? Então, quando ela fez isso, eu classifico que foi, assim, além de ter sido um texto extremamente infeliz, e o Emicida, ele classificou isso também como um texto extremamente preconceituoso na entrevista dele. E o que ele fez foi responder, né, depois de anos em que ela fez essa publicação, e ele alegou que na época nenhum rapper teve espaço na época de visibilidade para poder responder da mesma forma como ela disse. Ela teve um espaço numa mídia ampla e eles não puderam responder. Então, ele aproveitou o espaço do Roda Viva para dar a resposta dele, né? E dizer, enquanto homem preto que cresceu na favela, que, na verdade, o hip-hop e o rap salvou a vida dele. E tem essa questão também, que às vezes eu vejo, das pessoas também classificar o rap, que é ritmo e poesia, e não classificá-la como música, né? O Emicida também fez essa crítica
dele dizer que as pessoas estão falando que agora ele está fazendo música e que antes ele fazia rap, né? Ele continua fazendo rap e ele sempre fez música, né? Então, quem é que disse e quem é que dá a classificação desse tipo de música? Quem foi que criou essa classificação? De qual visão partiu que o rap não é música? Então, a única pergunta que eu deixo é só essa, que eu acho que vale para a gente olhar um pouquinho dos discursos que a gente recebe de fora, que são diversos da nossa cultura e que não são capazes de responder à altura toda a diversidade cultural que a gente possui. E eu acho que vale destacar também que o rap ele é considerado e reconhecido como o ritmo, né, a expressão cultural que mais une a diáspora africana, né? Então, a gente está falando de uma questão de comunicação, de um tipo de comunicação de um povo. A gente não está falando só de um ritmo e nem só de uma música. A gente está falando de uma expressão cultural e de comunicação de um povo e que deve ser tratada como tal. É a questão de gostar ou não gostar do ritmo, né? Isso é de cada um. Mas a questão da representação para a cultura negra, né, e para a diáspora africana, ter uma representação muito grande e deve ser tratada dessa maneira. Só para deixar, já que você citou assim, né, essa questão do rap, só para deixar uma dica, eu espero que todo mundo já conheça, que eu esteja chovendo no molhado, mas se alguém não conhecer, é um outro rapper, né? O Emicida é bom, é todo bom, pode ouvir tudo do Emicida, mas tem um outro rapper assim que eu queria deixar, porque é um disco um pouco mais antigo, que é o Black Alien, e tem uma música especificamente do disco que tem o mesmo nome, o disco também é maravilhoso, mas a música Babylon by Goose, e ele fala com sotaque carioca, então é Babylon by Goose, mas o Babylon by Goose, assim, é uma das coisas mais avançadas em termos que eu já ouvi na minha vida. Eu não sou musicista tal, mas gosto muito de música. E quando eu ouvi Babylon by Goose, eu fiquei, assim, tipo, espantado com a complexidade tipo, é uma das coisas mais maravilhosas da música brasileira para mim, é essa música. Aí eu só queria citar, porque é aquele tipo de coisa que você gosta tanto que você quer dividir com todo mundo, né? Então eu espero que quem não conheça depois procure conhecer, porque eu acho muito bonito. Aí tem uma comentário da Giovana. Quando criança, o lápis cor de pele era sempre praticamente um quase rosa. Quase não havia livros que tratavam representatividade negra. Hoje melhorou um pouco, mas eu vejo que ainda falta muito, de fato. Falta, né, Giovanni? E essa questão do lápis de... Você está falando aí do lápis de cor, mas, por exemplo, se a gente pensar aí, vamos mulheres pensar na maquiagem, né? Maquiagem e produto para cabelo de pessoas negras. Isso também a gente está tendo de uma maior variedade e preocupação das empresas de pouco mais de uma década para cá, né? E isso se deve ao fato, conforme eu falei, justamente porque a gente não tinha um lápis de cor da nossa cor, porque negro sempre foi desumanizado. Então, nós não somos, não éramos, né, ainda estamos no processo de sermos humanizados. Então, a nossa luta, como eu falei, é para provar que somos seres humanos também. Então, enquanto seres humanos, né, estando igualados na mesma categoria de outras pessoas não negras, então a gente teria que ter um lápis da nossa cor, ter maquiagem, produto que nos atenda, né? Então, isso ainda é um processo lento, melhorou, mas eu acredito que ainda falta, infelizmente, muito chão para a gente caminhar, sabe? Eu não acho que está completamente resolvido e a gente tem que lembrar que as questões capitalistas também carregam muito de racismo, né? Então, a gente não pode associar também o capitalismo do racismo, porque o capitalismo se enriqueceu por meio do racismo também. Então, eu acho que uma coisa associada à outra nesses reflexos aí que a gente vê nessa produção, né? E eu acho que o tipo de representatividade que a gente quer não é só nessa questão do lápis de cor e da gente ter um personagem negro no filme, a gente quer representatividade nos espaços de poder, né? A gente quer assumir as nossas narrativas. Então, a partir do momento que a gente conseguir assumir as nossas narrativas,
acredito que outras questões de representatividade mais simples, como essa questão do lápis, elas vão ser automaticamente resolvidas. Glaucia, você tem indicações de livros antirracistas e decolonialistas? Olha, eu acho que para quem quer começar a entender o tema, e, por exemplo, começar a partir de uma filosofia africana, que eu acho que seria o ideal, eu indico a Sofia Oluvole e tem o professor Kabengele Munanga. Então, esses dois, o Kabengele é um antropólogo e a Sofia é uma filósofa nigeriana. Então, eu acho que vale a pena consultar a obra dos dois. Gente, eu tô lendo também, só para falar, assim, né? Eu também tô lendo a Bell Hooks e tô achando uma coisa muito fantástica. Então, se vocês conseguirem ter acesso. E o Ailton Krenak, né? Já que a gente também falou da representação indígena, o Krenak faz um monte, vai ter uma live com ele na sexta. Ele tem feito muitas lives agora durante o isolamento social. E tem textos dele também, entrevistas que a gente consegue na internet e tal, e eu tenho lido muito do Krenak e tenho achado ele também um cara muito bacana, assim, da gente ter contato, né? E o Krenak, ele tem uma entrevista dele que eu vi, que é muito interessante, que eu acho que ele consegue refletir muito bem a situação que nós vivemos no nosso país, porque existe também nessa construção aí colonial esse imaginário de democracia racial, né? E que nós somos um paraíso das 3 raças, coisa que nunca ocorreu. Isso também muito apegado à obra do Gilberto Freire, né? Então o pessoal se apegou demais nessa produção dele, que acabou vendendo tanto externamente, eu acho que e aqui no país, você vê esse apego à obra do Gilberto Freire, justamente nesse sentido dessa harmonia racial. O Krenak, numa entrevista dele, eu não vou lembrar exatamente qual programa foi, mas ele, em certo momento, ele olha para o repórter, né? E ele pergunta assim: eu não entendo por que você está me olhando com tanta simpatia, porque nós estamos em guerra. E é exatamente isso. E quando ele disse, o repórter não conseguiu perguntar mais nada. Porque justamente o que ele está dizendo é que os nossos povos aqui sempre estiveram em guerra. A gente trava uma guerra desde 1500. Então, às vezes, a gente vê toda essa cordialidade, né? Mas, no fundo, o que a gente vive, o que a gente está vivendo, o que a gente vai continuar vivendo por muito tempo, é essa tensionalidade racial, né, que está difícil de ser resolvida. Fora do país, a gente tem visto ações um pouco mais, vamos dizer assim, incisivas, né, como, por exemplo, essas últimas que aconteceram nos Estados Unidos, mas a gente não, eu não estou falando a título de fazer comparação, né, porque o contexto norte-americano é outro, então, historicamente, não dá para a gente transportar o que está acontecendo lá e querer que aconteça o mesmo aqui. Mas eu só estou querendo dizer que a gente está numa guerra, né? E, infelizmente, é isso. E o Krenak, ele conseguiu traduzir de uma maneira muito objetiva o que a gente, povos negros e indígenas, nós temos sentido durante séculos, né? É a opressão. Então, quando eu vi críticas, né, em relação ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, de dizer que foi uma resposta violenta, mas nós somos violentados há quase 5 séculos aí, ou mais, né? Então, eu não vi, foi uma resposta, as respostas violentas que foram dadas foram muito pontuais. E nós sempre recebemos ações violentas vindas das pessoas brancas, né? A branquitude sempre nos tratou com violência. Então, eu acho que não dá para comparar e querer igualar opressor e oprimido. Eu acho também que é essencial que as pessoas façam essa diferenciação de quem é o opressor, quem está com o poder, com o controle da máquina, e quem é o oprimido, que está lutando numa desvantagem tremenda. Você veja essa desvantagem quando você tem um presidente que quer acabar com a manifestação de civis, mandando um exército, né? Então, daí a gente percebe a desigualdade,
de quem é opressor contra quem é oprimido, né? Então não dá para igualar essas duas manifestações, não tem como, né? Outro comentário, uma pergunta da Pamela. Você já se deparou com livros escritos por pessoas brancas cujos personagens são negros? E qual sua opinião a esse respeito? Não, não. Nunca li livros de autores brancos com personagens negros. Assim, não li. Justamente porque eu só me vi representada quando a gente, enquanto pessoa negra, para sobreviver nesse mundo e ter o mínimo de sanidade mental, né? E as pessoas negras que estão assistindo sabem do que eu estou falando. A gente precisa construir um mundo da gente, né? E nessa busca de construir o mundo da gente, a gente busca justamente refúgio nas pessoas negras. E aí, quando você encontra referências negras, você não quer mais abandoná-las, né? Porque o mundo já nos imprime uma cultura e um padrão de beleza, de tudo, que não corresponde a nada daquilo que a gente é, sabe? Então é por isso, não é por questão nem de nenhum tipo de preconceito meu, mas justamente porque eu acho que enquanto pessoa negra a gente sente necessidade de estar junto dos nossos, porque a sociedade, como ela é construída, né, em torno da gente, ela acaba nos excluindo muito. Então eu não li, mas uma hora eu vou ler. Ramira, como trabalhar com literatura decolonialista na escola? Eu acho que só não com a literatura, mas eu acho que com a educação, eu acho que primeiro precisa de um programa, eu acho que não pode ser uma coisa feita pontualmente. Acho que a primeira coisa a ser feita é elaborar uma ação política, né, de política pública dentro das escolas. E a primeira coisa é dar formação para esses professores, preparar os professores para trabalhar com isso. E eu acho que o primeiro passo a ser dado é de que esses professores, bibliotecários, pedagogos, né, a comunidade escolar, de maneira geral, que ela possa se inteirar e se preparar de uma cultura e de uma história que é anterior a essa história do Brasil, né? Porque a nossa história, ela começa na África, ela não começa com escravidão, né? E buscar também referências para esses professores de outras obras, como a que eu falei do indígena Jecupé, que ele tem esse livro que conta a história do Brasil, mas na perspectiva indígena, né? Eu acredito que os professores têm que estar preparados para isso. Eu acho que uma coisa que acontecia antes, e que eu acho que está diminuindo um pouco, eu não vou falar que desapareceu, porque eu não estou dentro, assim, diretamente das escolas para poder afirmar isso, é a questão, por exemplo, da maneira como a escola encara certas datas comemorativas dos negros, né? E da maneira como o aluno negro é colocado nessas circunstâncias. Então, eu acho que não é só essa questão de trabalhar com literatura, mas eu acredito que todo o trabalho construído dentro da escola tem que procurar incluir todas as pessoas, né? E não criar situações constrangedoras, como, por exemplo, eu já passei no 13 de maio, e de ter, primeiro que a gente nem comemora 13 de maio, né? E de ter ocasião na escola de professor querer fantasiar a gente que é preto de escravo para poder subir o palco. Então, assim, eu acho isso assim, um cúmulo do absurdo. Eu espero que hoje isso não esteja acontecendo mais nas escolas, porque eu acredito que o mínimo de consciência política e racial talvez tenha se inserido dentro da escola, do currículo escolar. Mas eu acho que não é só a literatura. Eu acho que todo o sistema tem que ser antirracista, né? E começar a apresentar dentro da escola outros tipos de perspectivas, né? Apresentar uma filosofia africana e não se prender somente à produção filosófica ocidental, né? Então, existem outros tipos de referência, de buscar e consolidar um conhecimento e produção científica que não é só também essa europeia, existem outras perspectivas africanas também, de outros povos também. Então, a construção também da visão de construção
questão de relação de natureza e ciência também dos povos indígenas, que tem que ser apresentada a educação em todas essas perspectivas, porque essas perspectivas, sim, são a base da construção e da constituição do nosso país. A Camila comentou que no documentário da Netflix sobre guerras do Brasil, o episódio sobre o genocídio contra os indígenas, em que o Krenak faz o comentário sobre estarmos em guerra com os povos indígenas. Ah, então é isso. Camila, aí a Patrícia fala, essa entrevista do Krenak está na série documental da Netflix, Guerras do Brasil. Uhum. É legal, porque aí já é uma referência legal. O Eduardo colocou aqui, ó, ninguém nasce racista. Como alterar esse modelo de sociedade que constrói essa exclusão? Né? A gente nasce na sociedade que está erguida, né, sobre estruturas racistas. A gente está sobre, como eu já expliquei, quando a gente fala dessa tentativa de uma narrativa decolonialista, né? É justamente a gente ir contra a ideologia construída durante 4 séculos e perpetuada por um pouco mais. Porque se a gente for olhar nessa linha do tempo, né, da história do Brasil, apesar que a gente tenha um movimento negro, e mesmo no período da escravidão já existia muita luta dos povos negros, dos povos indígenas, e o movimento negro no Brasil também não é recente, né? Mas não tem como a gente desfazer esse nó de mais de 400 anos, da maneira como o nosso país, o pensamento preconceituoso e racista foi construído, não tem como a gente derrubar isso em pouco tempo. Né? E a gente pensar no período de abolição, ele é muito recente, são 130 anos de abolição. Então, se eu for fazer as contas aqui, o avô do meu avô, que eu já fiz essa conta, ele era escravizado. Então, você pensa aí que há 5, 6 gerações atrás, somente, na minha família, tinham escravizados. Então, isso não vai ser mudado assim. Né? Então, é uma estrutura muito forte, como eu disse, não é só uma questão ideológica, que eu acho que é a mais difícil de ser combatida, mas essa questão ideológica, ela só perpetua porque nós ainda não estamos em todos os espaços de produção de conhecimento e de poder. Então, a caminhada desses movimentos é para isso. É para conseguir chegar e igualar. A gente só vai ter igualdade, a gente vai falar em igualdade no país, em harmonia racial, quando a gente conseguir equiparar esses lugares de poder para todos, né? Eu não sei se eu respondi. Nossa. Ele perguntou como alterar esse modelo, né? Ah, não. Então, eu respondi. É como alterar esse modelo de sociedade. É muita luta. A Pamela coloca assim, eu não consegui entender porque uma pessoa branca achou que saberia escrever sobre a vida de uma pessoa preta. Quando eu abri o livro e percebi a ilustração da personagem negra, eu parei a leitura. Pamela, eu também não entendo como que uma pessoa branca pode achar isso. Não tem condições, mas sabe o que acontece? Isso eu já falei aqui na palestra. É a questão de, primeiro, a gente ainda tem no imaginário e perpetuando uma linha lá do darwinismo social, superioridade branca. A partir dessa superioridade branca, então essas pessoas brancas, elas estão nessa posição de estarem aptas a falar e classificar qualquer coisa, né? E tem essa questão também, pessoas, às vezes, brancas, e que querem escrever sobre pessoas negras, e se colocam na posição de salvadores, né? Que é nessa linha do positivismo, do Auguste Comte, né? Então, dessa coisa de vamos salvar. Um exemplo também da literatura, que tem isso que eu esqueci de falar, nos quadrinhos, é um exemplo bem clássico, é do Tintim na África, né? Que mostra esse exemplo do Salvador negro, do Salvador branco, em meio aos negros, na África. Tem também o Tarzan, né? Que é um extremo absurdo também. Então, eu acho que essas pessoas que seguem nessa linha de escrita é muito embasada nesse tipo de narrativa, sabe? E que é difícil a gente desmanchar na cabeça das pessoas, na sociedade, assim. Então, a gente imagina que tem muito tempo que a gente está lutando, mas a nossa luta,
ela vai perpetuar ainda mais, porque esses nós que foram dados, né, esse alicerce desse racismo, ele foi muito bem feito, é por isso que a gente chama ele de racismo estrutural, não é à toa, é porque não é uma coisa que está aí jogada, assim, é algo que foi muito bem estruturado, muito bem construído, e as peças foram muito bem colocadas nas suas posições estratégicas, né? E agora a gente tem que procurar é fazer outro jogo, né? Eu queria só pedir para você fazer um último comentário, Gláucia, que é o seguinte, uma coisa que você veio falando ao longo, né, que apareceu em vários momentos da sua fala, e aí também lembrei disso. Muitas vezes, e você falou agora, assim, do movimento negro no Brasil não é uma coisa recente, mas muitas vezes, quando eu estou conversando com outras pessoas, eu percebo que elas têm a noção, né, vem assim, porque meio que como se o movimento negro no Brasil tivesse começado depois de 2010, sei lá, em algum lugar ali, 2012, 2013, que começou, sabe? E a gente sabe que ele é, né, clássico, assim, por exemplo, quando você fala isso do seu avô, eu já penso naquela música do Gil lá, acho que chama Babá Lapalá, onde ele vai questionando a própria ancestralidade, isso lá nos anos 60, no início dos anos 70, né? Então, assim, é um movimento que ele, aparentemente, ele é organizado e estruturado. E por que as pessoas têm essa noção, sabe? Por que a gente tem essa falta de memória ou essa falta, talvez, de cuidado, assim? Por que a gente acha que começou tudo agora? Você tem uma... Não, eu acho que as pessoas têm a sensação de que começou tudo agora, é justamente pela questão da mídia. Eu acho que o canal de mídia que a gente utiliza hoje, ele facilita muito mais os canais de divulgação, sabe? E a inserção das pessoas, eu não estou aqui dizendo que só a academia sabe fazer luta, não. Eu estou dizendo que a maior inserção de pessoas negras no final da década de 90 possibilitou para a gente colocar em discussão, em lugares de produção de conhecimento, reconhecidamente socialmente como lugares de produção de conhecimento, diversas discussões que antes elas existiam, mas elas eram negligenciadas, né? Então, eu não estou falando que para existir um movimento tem que se estar dentro da academia, mas ela tem uma certa importância nessa questão de visibilidade e pesquisa, de dar voz para muita gente que surgiu daí. Mas, anteriormente, eu acredito que é pela questão da mídia. E, como eu falei, esse lugar de poder e de decisão do que aparece e do que não aparece está nas mãos, principalmente aqui no Brasil, de pouquíssimas famílias. Então, são 4, 5 famílias no Brasil que dominam a mídia toda, televisiva, de jornais, de revistas, né? E está na mão de pessoas brancas, né? E essa visibilidade e apagamento daquilo que foi feito antes dá principalmente por conta disso. Hoje, ainda existe essa tentativa de apagamento e de visibilidade? Sim, mas nós temos outros canais um pouco mais democráticos, né? Onde pessoas negras, pessoas indígenas podem falar, colocar suas posições e sem exatamente ter que depender de uma mídia, né, que está na mão de pouquíssimas famílias elitistas para poder ter voz. Então, eu acho que a diferença é essa. Antes, se lutava tão quanto a gente está lutando hoje. A diferença é que hoje está aparecendo mais, principalmente por causa da internet, né? Sim. Bom, eu Obrigado. só queria responder aqui, só uma coisa. A Malena está se desculpando aqui pelo comentário que ela fez sobre o uso do normal, e ela quis dizer que era um pensamento que nascia com o branco, né? Mas eu não vejo isso, Malena. Como assim nascer com o branco, o pensamento racista, né? Eu não acredito que ninguém nasça racista. Mesmo naquela época, ninguém nascia racista. Era um pensamento que era injetado ali na pessoa e ela crescia com isso, né? Eu não acredito que uma pessoa nasça racista e a gente tem que ficar fazendo na cabeça dela para ela acreditar, porque uma criança, quando ela nasce, ela não tem nem noção se ela é menino ou menina. Ela não sabe disso, né? É a sociedade que diz para ela. Do mesmo jeito que é a sociedade que diz para mim que uma pessoa é negra, ou que ela é branca, ou que ela é azul, é amarela, né? E a classificação racial, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui,
não fomos nós, negros, que criamos essa classificação. A gente fala, quando eu falo de raça, eu estou falando de construção social, né? Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa negra, eu estou falando que eu sou uma pessoa negra socialmente construída e reconhecida dessa maneira. E essa classificação ela foi dada pelas pessoas brancas a partir do momento que elas escravizaram pessoas negras e disseram que essa era uma raça inferior, né? E que não tinha alma e que servia apenas para serviço braçal. E aí fomos chamados de negros. Então, a classificação de raça de negros foi dada por pessoas brancas e não foi uma invenção de pessoas negras. E a partir dessa cisão é que a gente vem lutando aí por mais de 500 anos em busca de igualdade, de tentar desfazer todas as atrocidades e todo o atraso, né, imprimido ao meu povo por causa da escravidão. Então, eu acho que é bom as pessoas entenderem isso, né? A gente não faz discurso de coitadinho, que eu não sou coitadinha, e nem de mimimi, mas tem que ficar claro que a gente não pode naturalizar essas coisas. A gente não pode fingir que isso não existe. Enquanto a gente fingir que não existe, naturalizar, a gente não vai conseguir resolver. Então, não é normal, né? Então, eu que peço desculpas, né? Mas não é normal ninguém nascer racista. Não é normal você nascer com preconceito em relação à religião de outras pessoas, à sexualidade de outras pessoas. Isso não é normal, né? Isso para mim é que não é normal. O normal é você respeitar as decisões dos outros, a personalidade dos outros, a aparência dos outros, o cabelo dos outros. Isso é o natural, é se respeitar. Isso é natural, isso é que deve ser naturalizado, né? O respeito. Bom, então, eu queria primeiro, né, agradecer muito a Glaucia, acho que todo mundo agradeceu e eu acho que é muito bom, né, como eu disse em outra ocasião, né, você tem se tornado assim, uma mentora, né, para a gente, muito, muito bom sempre poder te ouvir falar. A gente, né, eu reavalio várias coisas e reflito muito e espero que eu consiga realmente me tornar uma pessoa melhor a partir da sua voz, assim. E assim, o pessoal do Conto Reconto tá fechando as perguntas. Eu queria também agradecer o Diogo, né, que fica operando todo o processo aqui. Aí eu queria chamar o Diogo para as pessoas poderem ver o rostinho dele e agradecer a presença dele, né, mostrar que ele também está aqui trabalhando com a gente. Está aí, boa noite, Diogo. Muito obrigado, né, como sempre, né, muito excelente na mediação, na operação técnica, fazendo muitas contribuições para nós. Eu queria agradecer, as pessoas estão agradecendo. E queria já também convidar os alunos para a semana que vem, quando a gente vai ter a unidade 5, que vai ser com a Pamela Bastos Machado, que está aqui, inclusive fez vários comentários, né, dialogou bem com a Glaucia, e ela vai fazer a fala dela, vai ser Narrativas na Formação do Leitor, ações de contação de história realizadas em biblioteca escolar e as reflexões que essas experiências promovem nos ouvintes, leitoras e leitores. O pessoal está falando, não, foi sensacional, muito massa. E é isso, então, semana que vem é a última das aulas que a gente vai fazer, né? Então vai ser o encerramento do curso. Queria agradecer também a todos vocês que estiveram aqui, que comentaram, que colaboraram, que ajudaram a gente a construir esse diálogo, né? E queria me despedir de vocês. Acho que é só isso, né? Agora, Glaucia, se você quiser também, né? Encerrar, fazer um... Eu queria agradecer também a todo mundo que participou, que ficou até agora, agradecer pela mediação do Rodrigo, né? Agradecer ao Diogo, agradecer ao Eduardo, a todo mundo do Conto e Reconto do projeto, né? Porque todo mundo se esforça muito para poder conseguir andar com o projeto, andar com o curso, todo mundo tem sua contribuição. E me desculpem qualquer coisa, mas é isso. Obrigada.
Parabéns, Glaucia. Obrigado, gente. Boa noite para vocês.